Hoje é Dia Mundial da Língua Portuguesa, a quarta língua mais falada no mundo, presente em 9 países, distribuídos em 4 continentes. A língua é a identificação de um povo e contribui para a socialização e avanço do ser humano. Mas é preciso entender um pouco mais sobre a importância do nosso idioma. Por isso, eu converso agora com o Felício Deleprani, que é professor de literatura e redação. Boa noite, Felício. Bem-vindo ao Revista. Boa noite, Darcy. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento também. Felício, conta pra gente qual a origem da língua portuguesa e como ela contribui para a identidade e independência de um povo. Então, Darcy, a língua é um fato social, então isso não surge assim de um dia para outro, leva tempo, né? E a língua portuguesa, ela surge a partir especialmente do latim, que é a língua que era falada no Império Romano. Então, ali, a partir do século IV, do século V, da nossa era, alguns países que ficavam mais distantes começaram a falar uma língua um pouco diferente do latim. Alguns chamavam de latim vulgar, logo depois passou a se chamar de românico, né? E até que essas línguas foram alcançando maiores distinções das outras, uma das outras. E aí, por volta do século XII, do século XIII, começa a aparecer aquilo que é a nossa língua portuguesa, né? Mas ela só vai mesmo estabelecer-se da maneira como nós falamos hoje a partir do século XV, do século XV, século XVI, né? Até no século XIV nós tínhamos o português arcaico, né? E no século XV, século XVI é que a língua portuguesa, especialmente a partir das obras de Camões, né, é que ela começa a ser falada da maneira como nós a conhecemos hoje. Certo. Agora, Felício, a língua portuguesa recebeu contribuições aí do povo indígena, né? E assim foi sendo ali aperfeiçoada até os dias de hoje. Que importância tem essa relação para a riqueza cultural da língua? Então, não só dos povos indígenas, mas também dos africanos, porque, como você falou no início do programa, a língua portuguesa também é falada em diversos países da África, né? Aliás, o meu projeto de pesquisa aqui, inclusive na Universidade Federal do Espírito Santo, é sobre essa influência indígena na língua portuguesa. Isso é muito importante, porque, por um lado, é interessante, porque os indígenas contribuíram para o nosso vocabulário, mas também tem um lado que a gente precisa olhar assim criticamente, que é o uso de uma língua de um povo dominante, como os portugueses, quando vieram para o Brasil, no processo de aculturação dos índios e dos lugares onde os descobridores chegavam, né, os conquistadores chegavam. Mas sim, o Padre Anchieta, inclusive, é uma pessoa importante nesse sentido, porque não só ensinou para os índios a língua portuguesa, mas também procurou aprender a língua portuguesa, escreveu gramática, a língua tupi, a língua guarani, escreveu gramáticas nessa língua, escreveu teatros nessa língua. Então, a contribuição dos povos nativos é sempre importante para a formação cultural, para a formação linguística de um país. Bom, e essa é a quarta língua, como eu falei, mais falada no mundo, né? Mas ainda assim falamos um português um pouco diferente do que os outros países. Por que existe essa variação? Então, as variações linguísticas também constituem hoje um objeto de pesquisa muito interessante, porque a língua ela é viva, ela acompanha o ser humano, né? Acompanha a nossa história. Então, na medida em que uma cultura vai tendo contato com outra, vai se formando um jeito de falar, nós hoje, por exemplo, já incorporamos à nossa língua muito daquilo que os americanos falam, né? Porque nós consumimos muita cultura americana. Então, esse contato entre as culturas é que modificam a língua, formando assim os dialetos. Dentro do Brasil, por exemplo, nós temos diversos dialetos, né? Isso em função, inclusive, do contato linguístico entre culturas diferentes. E alguns países africanos falam o português, né? Por que isso acontece? É importante manter as variações do português em diferentes países, como você disse? Olha, não só é importante manter essas variações, como também é importante manter as línguas nativas desses países, né? Como eu mencionei, ali por volta do século XVI, aliás, a obra Os Lusíadas, de Camões, é a história do descobrimento, é a história de Vasco da Gama indo para as Índias, né? Então, ele faz uma parada em Moçambique, e lá em Moçambique é que Vasco da Gama vai contar toda a história dos portugueses até ali. E, então, Moçambique, por exemplo, é um país da África Oriental em que se fala a língua portuguesa. Eu tenho colegas aqui no mestrado que são moçambicanos, são de Moçambique, né? A gente conversa sobre esses assuntos. Então, não só é importante manter essas variações, porque isso é a identidade de um povo,
mas também manter as línguas que eram faladas por essas pessoas nos países que viviam antes da chegada dos portugueses. É verdade. Agora, Felício, para a gente finalizar bem rapidinho, geralmente os estrangeiros falam da dificuldade em aprender o português, né? Realmente é uma língua mais difícil de aprender do que o inglês, por exemplo? Olha, Darcy, eu sei que existe, de fato, essa fala, né? Mas eu acho que cada língua possui as suas dificuldades peculiares. O inglês também é uma língua que, se for estudada gramaticalmente, ele é muito difícil. Muito difícil para quem não fala e precisa aprender. Toda língua para se aprender é difícil, leva um tempo. Mas sim, o inglês, especialmente nas conjugações verbais, né, é uma língua mais simplificada, não tem tantos plurais, por exemplo, como a língua portuguesa tem. Né? Mas a língua portuguesa não é uma língua assim tão difícil, uma língua muito bonita, com uma sonoridade muito bonita, e qualquer um que pretende aprender bem essa língua vai aprender, ele vai ver toda a beleza que a língua tem. Inclusive, é importante mencionar, assim, que a língua não é só como uma ferramenta de comunicação, mas é também um instrumento de produção de arte. É a partir dela que nós produzimos a literatura, né? Então, e a literatura produzida em língua portuguesa é muito rica e muito bonita. É a forma de expressão de um povo. Obrigada, Felício. Um abraço para você. Disponha. Tchau, tchau.